Olá amigos do canal Legado da Fiel. Hoje falaremos sobre o nosso primeiro troféu, a nossa primeira conquista. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto, gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, que vocês dessem um likezinho aí, que é importante para nós, tá? Compartilhassem, comentem também e ativem seu sininho para receber as notificações dos próximos episódios que vão entrar no ar. Bom, inicialmente, o Corinthians foi formado para quê? Para ser um time de futebol, um time que teve uma polarização muito grande de outras colônias, portugueses, italianos, judeus, árabes, espanhóis, todo mundo, né, em volta daquele propósito que era montar um time de operários. Então o bairro do Bom Retiro se mobilizou para isso. Mas por que no bairro do Bom Retiro? Então eu vou ter que voltar um pouquinho na história. A nossa influência é muito italiana. Então, entre o período de 1760 a 1840, houve a Revolução Industrial. E através dela, ficou muito difícil para que esses europeus permanecessem em seus países, porque a maioria dos países lá, principalmente a Itália, era um país completamente agrário. Todo mundo trabalhava no campo, muitas pessoas lá não sabiam escrever, como no Brasil também, muitos brasileiros na época não sabiam escrever e vieram para cá. Por quê? O Brasil foi o último país a fazer a libertação dos escravos, dia 13 de maio de 1888. E precisou de mão de obra de outra forma. E muitos desses italianos, desses espanhóis, desses portugueses vieram para cá montar um comércio e foram para o campo. Então, os primeiros presidentes do Corinthians, por exemplo, Miguel Battaglia, Alexandre Magnani, Guido Giacomelli, Ernesto Cassano, todos eles de origem italiana foram muito importantes na propagação, na divulgação e na incrementação da estruturação do Corinthians naquele momento. Era muito difícil de se montar um time de futebol naquele período, porque já existiam alguns times de futebol tradicionais que pertenciam à elite, como eu já disse em outros episódios. Então, para se misturar com isso aí, ficaria muito difícil. Mas pasmem vocês que o Corinthians, apesar de lutar todo esse aparato para montar um time de futebol, não foi o futebol que lhe deu o primeiro troféu. Por incrível que pareça, foi uma corrida de rua, exatamente fornecida pela colônia italiana, lá no bairro da Lapa, um troféu chamado Unione Viaggiatori Italiani, que significa União dos Viajantes Italianos. Então o Corinthians tinha uns atletas que já jogavam futebol e gostavam muito de corridas de rua, que também eram um dos esportes favoritos na época, juntamente com o esgrima, com o remo, com a natação, com o ciclismo. Então vamos lá. Esses atletas, tanto o André Lepre, como Battista Boni e João Colina. E esses três atletas, o André Lepre vence a corrida, João Colina fica em segundo lugar e em terceiro o Battista Boni. Os três primeiros corintianos ganham os primeiros troféus. Então, como foi por equipe, o Corinthians trouxe seu primeiro troféu para o Parque São Jorge no dia 29 de dezembro de 1912, fornecido por essa união de italianos, por esse grupo de italianos. Essa corrida ela foi lá no Parque Antártica. O Parque Antártica, porque naquela época a cervejaria Antártica tinha um parque, o Parque Florestal, como é o parque hoje do Ibirapuera, como é o Parque Vila Lobos. Futuramente, depois o Palestra Itália, então o time de futebol que depois vira Palmeiras, comprou esse terreno em 1920 e em 1933 inaugura o seu estádio, ali, o Estádio Palestra Itália. Apesar de toda essa agitação para se montar, essa luta para se montar um time de futebol, não foi o futebol que nos trouxe o primeiro troféu. Foi esses três corredores, esses três primeiros heróis, tanto é que André Lepre, ele joga no primeiro time que o Corinthians monta na sua vida, que foi o jogo contra a União da Lapa, em 1910. Ele participa desse time. Além de jogar, era um atleta que gostava de outros esportes também, como natação, ciclismo. Então, naquela época, a distração dos esportes eram essa. Não tinha muita coisa para fazer. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha mídia, não tinha nada. Simplesmente você praticava o esporte que você gostava. E a divulgação do futebol era uma coisa muito recente, então nós fomos ganhar nosso primeiro troféu numa corrida de rua. Então, para aquele corintiano que não sabe, que não sabia dessa história, é importante vocês divulgarem isso também, que mostra a pujança do Corinthians não só no futebol, como outros esportes também. Depois, futuramente, com a compra do Parque São Jorge em 1926, isso fica muito mais claro com o remo, com a natação, com o basquete, com o vôlei, com o futsal, né, com o futebol de salão na época, a bola pesada. E o Corinthians se torna um time poliesportivo, mas sempre tendo como sua artéria principal o futebol, que é realmente o carro-chefe que traz o Corinthians há 113 anos, trazendo as suas glórias, as suas conquistas, aumentando a sua torcida e a sua capacitação também no esporte profissional. Pessoal,
Esse era o recado, é um vídeo curto, mas importante falar que muita gente não sabe disso, muita gente não conhece essa história. Inscreva-se no nosso canal, curtam isso aí, dê um likezinho, compartilhe essa história com seus amigos e até as pessoas que gostam também da corrida de rua. É importante saber que o Corinthians, o seu primeiro troféu foi corrida de rua, tá bom, amigos? Um abraço e até o próximo episódio.